vou te dar aqui 5 estratégias de como você aumenta a percepção de valor na venda de colchão. Talvez você oferece o seu colchão de uma única forma, de um único jeito, com uma única técnica, com uma única estratégia, engessada. Você precisa se adaptar nesse novo mercado na venda de colchão, entendendo quão é importante aumentar a percepção de valor do colchão na sua apresentação. Por quê? Para você aumentar as suas vendas de colchões. Por quê? Porque senão você continua travando na venda. Senão o cliente continua achando caro. Senão o cliente continua falando para você que vai pensar. Sejam muito bem-vindos à nossa live de terça-feira. Eu ajudo vendedores de colchões a aumentarem as suas vendas de colchões em 3 vezes mais e parar de travar no fechamento da venda. Meu nome é Luciano Persinotto e o tema de hoje é como aumentar a percepção de valor para aumentar as suas vendas de colchões. Como que eu faço isso, Luciano? Presta atenção, papel e caneta na mão, que eu vou te ajudar aqui hoje a você aumentar a percepção de valor do colchão para você aumentar suas vendas de colchões. Primeiro nós vamos entender aqui hoje o que significa percepção de valor. Por isso que eu insisto que você anote. Você anotando, você absorve mais, você guarda, depois você pode reler. Chama você também 3 colegas aí, vendedores, vendedoras de colchão. Para quê, Luciano? Para aumentar as vendas de colchão, para se preparar mais, para estar nesse mercado maravilhoso que cada vez está melhor. O nosso mercado de colchão, ele está em alta, ele está maravilhoso, mas precisa estar preparado, preparada, entender alguns ajustes, ou melhor dizendo, fazer alguns ajustes necessários para você aumentar as suas vendas de colchão. E isso está na estratégia. Estratégia é o jeito que você faz. Técnica é a forma que você faz. O tema de hoje ele é muito esplêndido, como aumentar a percepção de valor para vender mais colchões. Como que eu aumento a percepção de valor, Luciano? Primeiro vamos entender o que é percepção de valor? Bora entender? Primeiro, percepção de valor, ou seja, o valor percebido nada mais é para o cliente do que ele entender o custo-benefício que o seu colchão trará de resultado na vida dele. Qual é o resultado oferecido pelo seu colchão que vai dar o custo-benefício? Qual é, Luciano? O importante aqui é a gente entender e diferenciar 2 coisas, valor e preço. Primeiro, o preço. O que é o preço? O preço do colchão é o quanto o cliente paga pelo colchão. Vamos dar um exemplo, um colchão de ticket alto. O preço de um colchão de ticket alto é de R$10.000 para cima. Então o preço do colchão de linha alta é R$10.000. E qual que é o valor? O valor é o que o cliente percebe, ou melhor dizendo, o que o cliente vai perceber de resultado, de benefícios que vai transformar a vida dele. Porque existe uma lei que você precisa entender. Não venda colchão, venda a transformação que o colchão faz na vida do seu cliente. Não venda colchão, essa lei ela tem que ser respeitada. Você não vende colchão, você vende a transformação que o colchão faz na vida do seu cliente. Então, o que significa percepção de valor, Luciano? Percepção de valor é o valor percebido,
Ele é um valor percebido. O quê? O cliente percebe. O cliente percebe entre o custo-benefício. Vamos dar um exemplo aqui para a gente poder entender prático. Um iPhone, ele é bom ou barato? Uma Mercedes, uma BMW, ela é boa ou é barata? Um bom restaurante, ele é bom ou barato? Na verdade, não existe nada bom e barato. O que existe, na verdade, é o verdadeiro custo-benefício. Custo-benefício. Então, valor são benefícios. Preço é o que o cliente paga pelos benefícios, pelo resultado, pela transformação. Então ele tem que perceber a mudança de vida, a transformação que ele vai ter adquirindo, investindo no seu colchão. Então, valor percebido nada mais é do que a percepção do cliente em relação ao custo-benefício do colchão oferecido. Ou melhor dizendo, qual é o resultado que esse colchão, qual é a transformação que esse colchão vai fazer na vida do seu cliente? Quais são os benefícios que vai fazer na vida dele de mudança? Qual é a diferença dele ter o seu colchão? Ele precisa perceber isso. Então, o valor percebido é isso aí. E preço é o quanto ele paga. Valor é o quanto ele percebe que a vida dele será diferenciada, será transformada. Quanto ele vai ter de resultado investindo no seu colchão. Por isso que você tem que respeitar já a lei número 1. Não venda colchão. Venda a transformação que esse colchão vai fazer na vida do seu cliente. Você já tem que começar respeitando essa lei maravilhosa e entendendo aí que não existe nada bom e barato. Ah, o colchão é muito caro, mas ele é o melhor. Por que ele é o melhor? Porque ele tem transformação de vida, ele vai fazer resultado, ele vai levar resultado, ele não serve um colchão só para dormir. Você não vende um colchão só para dormir. Você precisa entender isso. Você precisa colocar aqui no patamar mental que você vende transformação de vida, que você não vende um colchão. Qual é o benefício, ou melhor dizendo, qual é a capacidade que você vai gerar de benefícios que o seu colchão vai transformar na vida do seu cliente? Ele precisa perceber isso. Se o cliente não perceber que ele vai ter uma transformação investindo no seu colchão na vida dele, ele vai achar caro. Ele vai achar caro. Então a gente precisa hoje começar a imaginar para aumentar a percepção de valor para o cliente comprar, para você converter mais. Vamos imaginar aqui, vamos dar um exemplo aqui, vamos imaginar que um colchão custe 7 mil reais. Vamos imaginar, um colchão para todos os consumidores, ele custa 7 mil reais. O colchão é o mesmo para todos os clientes. Ele custa 7 mil e ele é o mesmo para todos os clientes. Aí você diz assim, mas Luciano, o valor percebido será diferente para cada cliente? O valor percebido será diferente? Será diferente. Por quê? Porque existem alguns fatores psicológicos. Existem alguns fatores psicológicos. Por exemplo, um colchão que custa, vamos imaginar, um colchão de 7 mil reais. O cliente pode perceber, um vai perceber que ele é caro, outro pode perceber que não, ele vale, ele até está barato pelo que ele faz. Mas por quê, Luciano? Vamos dar um exemplo, esse colchão de 7 mil reais. Ele tem uma espuma que as moléculas elas foram transformadas pelo engenheiro da fábrica e ela, quando você deita nessa espuma diferenciada desse colchão de 7 mil reais, ela alinha a postura da coluna, melhorando a hidratação dos discos,
de uma pessoa intervertebral que tenha um problema na coluna, especificamente de hérnia de disco. E quando essa pessoa, ela passa muito tempo sentada, ela passa muito tempo ali sentada no escritório ou dirigindo, é uma posição que incomoda ela porque o disco ele extravasa e pinça ali as raízes nervosas da coluna. E o melhor posicionamento para a coluna é quando ela fica reta. E o seu colchão, que custa R$7.000, imaginamos que os engenheiros mudaram a molécula, a espuma é diferenciada, ela vai alinhar a postura, vai deixar a coluna reta enquanto você dorme, vai melhorar a hidratação dos discos intervertebrais, ou seja, aliviando as dores e não deixando essa hérnia de disco que o cliente tem progredir. Esse cliente vai perceber um resultado de transformação na vida dele. Ou seja, o valor percebido, ele consiste no resultado que o cliente vai ter na vida dele. Se o cliente entender que ele vai ter resultado, se ele perceber que ele vai ter resultado e que esse colchão ele tem problema de coluna e ele vai alinhar a postura da coluna dele e ele não vai ter dor, ele percebeu isso, esse colchão não é caro. Agora, se esse cliente, você está falando com ele e ele não tem problema nenhum de coluna e você não descobriu qual é a real necessidade desse cliente, e você está falando só de características do colchão. Esse é um colchão, que você vai, bom, esse colchão é o melhor colchão, mas ele não tem problema de coluna nenhum. Ele está ali só ouvindo você falar de características. Esse colchão vai ser caro para ele. Por quê? Porque ele não percebeu benefício nenhum. Então vai ser caro para ele. Ele não entendeu, ele não percebeu que vai transformar a vida dele em nada. É a mesma coisa, o que chama mais atenção? Você tem um problema, você tem ali uma dor forte de cabeça. Você fala, meu Deus, parece que eu vou ter um derrame. Aí tem dois tipos de médicos, um do lado do outro, uma clínica do lado da outra. Qual chama mais atenção? Está escrito lá, médico consulta R$ 29,90 e do outro, médico especialista em dor de cabeça, R$ 600. Qual chama mais atenção? O de R$ 29,90, que é um clínico geral ali, que é um médico, mas o de 600, que é um especialista em dor de cabeça. Qual que chama mais atenção? Qual vai resolver o seu problema? O especialista, o de R$ 600. Então, você quer dizer o quê, Luciano? Eu quero dizer o seguinte, se as pessoas perceberem que o problema dela será resolvido, ela não importa em pagar mais caro. Ela precisa perceber que o problema dela será resolvido, ela vai ter resultado. Então você quer dizer o quê? Eu quero dizer o seguinte, que posicionamento muda todo o jogo. Muda todo o jogo. Olha o quanto é importante as pessoas enxergar valor em você, enxergar valor na marca do seu colchão, perceber valor em você, perceber valor na sua apresentação, perceber que você está ali como um especialista, como um solucionador de problemas. Muda todo o jogo. Esse posicionamento muda todo o jogo. É igual, vou dar um exemplo, vamos dar um exemplo aqui da diferença de você servir uma água em uma taça e você servir a mesma água em um copo de requeijão. Ambos vão matar a sede. Mas você concorda comigo que a água que está na taça, ela vai trazer uma finese ao servir o copo na taça?
a finese vai ser melhor servindo a água na taça. Ou seja, vai trazer a água que está na taça, vai trazer uma percepção de valor muito maior do que a água que está no requeijão. A água é a mesma? Sim. Vai matar a sede? Vai. Mas a finese de você servir uma água na taça é muito mais percebida. Você traz muito mais valor para o cliente do que uma água servida no copo de requeijão. Então, você quer dizer o que com isso, Luciano? Eu quero dizer o seguinte, que às vezes você não precisa falar nada para o cliente perceber valor. Às vezes o seu jeito, o seu gesto, a sua vestimenta também faz o seu produto ser percebido um valor maior. Me dá um exemplo, Luciano. Te dou um exemplo. Vamos supor que você vai fazer uma apresentação de colchão, de calça rasgada, de tênis, e um outro profissional vai de jaleco, com logo, com medidor de pressão, mede sua pressão, e fala que eu sou especialista em sono reparador. Qual é mais percebido o valor? O que está vestido adequadamente. Então a vestimenta é uma linguagem não verbal que te ajuda a aumentar a percepção de valor na venda de colchão. Sim, te ajuda. Então, aquilo que você veste, aquilo que você apresenta, tem total influência na percepção de valor do seu produto, do seu colchão. Como assim, Luciano? Exatamente, foi feito um estudo numa universidade nos Estados Unidos. E esse estudo mostrou que 83% do sucesso em vendas, 83% do sucesso em vendas vem de uma comunicação não verbal e de você aumentar a percepção de valor do seu colchão. O que é comunicação não verbal, Luciano? Comunicação não verbal é aquilo que eu não preciso falar e que eu estou mostrando valor. O exemplo da água na taça. Servir uma água na taça traz mais finese do que servir uma água no copo de requeijão. Traz mais valor. Então, o jeito que você mostra o seu produto, o seu posicionamento, a tua vestimenta. Se você se veste bem, você é analisado. Se você se veste mal, você também é visto. Você é visto, você é percebido vestindo-se bem e você é percebido vestindo-se mal. Então você quer dizer o quê? Que para eu aumentar a percepção de valor na venda de colchão, o que eu preciso fazer, Luciano? Primeiro, você precisa estar ou com um bom uniforme, com um bom jaleco, um medidor de pressão, usar peças anatômicas na sua apresentação. Tudo isso vai te economizar palavras, mas vai trazer valor percebido na sua pessoa apresentando o colchão. Exatamente. Ou seja, o faixa preta na venda de colchão, ele tem uma narrativa poderosa, clara, objetiva. Ele sabe que ele está transformando a vida do cliente. E ele faz o cliente perceber isso. Como que eu faço isso? Vou explicar já já. Vou explicar já já mais a fundo. Eu vou te dar aqui 5 estratégias de como você aumenta a percepção de valor na venda de colchão. Mas talvez você precise fazer alguns pequenos ajustes na sua comunicação. Você precisa fazer alguns ajustes na sua comunicação. Talvez você faça uma apresentação na venda de colchão engessada.
Talvez você oferece o seu colchão de uma única forma, de um único jeito, com uma única técnica, com uma única estratégia, engessada, ultrapassada, enlatada. O que você precisa fazer para aumentar a percepção de valor na venda de colchão? Você precisa diversificar sua apresentação. Você precisa fazer um bom quebra-gelo. Você precisa fazer perguntas de ouro na apresentação de colchão. Para quê? Para aumentar a percepção de valor. Porque senão no final o cliente vai achar caro. E quando a gente aumenta a percepção, olha a importância, o quão é importante aumentar a percepção de valor na venda de colchão. Por que é importante, Luciano? Porque senão você vai travar no fechamento. Porque senão você trava naquela objeção do tá caro. Tá caro por quê? Porque ele não percebeu o valor. Tá caro por quê? Porque talvez você não está vestindo-se adequadamente. Tá caro por quê? Porque talvez você não falou que resolve o problema dele. Talvez ele não percebeu o valor. E eu vou te dar 5 estratégias. 5 estratégias para você aumentar a percepção de valor na venda de colchão. Porque você sabe que em venda de colchão tem processo. Tem processo, tem um passo a passo, tem um método. Tem. Não é achismo. Venda de colchão não é achismo. Por que, Luciano, não é achismo na venda de colchão? Porque tem vendedor que vende no achismo? Tem. O que é um vendedor que vende no achismo? Um vendedor que vende no achismo, ele só quer vender. E quem quer vender não vende. Me dá um exemplo. Ele é muito técnico. Ele acha que não é importante uma vestimenta adequada. Ele acha que o importante é falar do produto. O achismo fala só do produto. O achismo fala só de característica. O vendedor do achismo, ele acha que o cliente entra na loja para comprar. Ele vê aquele cliente que dá o sinal de compra, ele já acha que o cliente vai comprar. Não! Vendas de colchão não é achismo. Vendas de colchão tem método. Tem uma forma certa para você gerar credibilidade na vida do cliente, para você gerar credibilidade na sua apresentação de colchão. Exato. Ô Luciano, mas todo mundo tem um método? Olha, mas ninguém tem o meu método faixa preta. Ninguém tem o meu método faixa preta. Por quê? Porque ninguém viveu o que eu vivi na venda de colchão todos esses anos. Ninguém, Luciano, ninguém. Ninguém passou o que eu passei na venda de colchão. Ninguém travou como eu travei na venda de colchão. Ninguém tem a experiência que eu tenho. Ninguém. Ninguém teve as travas que eu tive em fechamentos na venda de colchão. Ninguém teve as dificuldades que eu tive na venda de colchão. Por isso que eu falo que o meu método faixa preta ele é único, ele é singular. Ele é único, ele é singular. O método faixa preta, ele se destaca da multidão. Porque ele é um guia, ele é um GPS, é um passo a passo completo, é um conjunto de ações, é um conjunto de práticas que se você replicar, você tem resultado na venda de colchão. Qualquer um pode replicar o método faixa preta. Ele replica. Por quê? Porque já deu certo para muitos vendedores de colchões. Você sabe que lá no método você fala um negócio que o cliente ele é preguiçoso. O cliente é preguiçoso. Como assim, Luciano? Sabe por que a cápsula de café deu certo? Porque é fácil. Cápsula de café deu certo porque é fácil. Cliente é preguiçoso. Que mais, Luciano? Por que o iFood deu certo? Porque é fácil. Cliente é preguiçoso. Mas o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte. Se você achar que as coisas
estão cada vez mais fáceis, que o cliente vai entrar para comprar, que o cliente está disposto a pagar, que o cliente entra na loja, que o cliente busca no Google, ele vai lá na sua loja para comprar? Esquece. Não, não, não. Você quer dizer o quê que o cliente é preguiçoso? Quer dizer que você vai ter que correr atrás de cliente. Você vai ter que correr atrás do cliente, sim. E se o cliente não comprar na hora com você, você tem que ter o WhatsApp dele para mandar um WhatsApp para ele. Falar, seu João, o senhor esqueceu, eu sou especialista em sono reparador. Eu sou especialista no sono. Eu sou especialista em colchões. Eu sou um especialista, eu estou aqui para te servir, para te resolver o teu problema. Seu João, não tem colchão melhor, exclusivo do que esse. Então não esqueça. Eu estou te esperando para te servir. O cliente é preguiçoso. Então você vai ter que correr mais atrás do cliente em 2023. Não fique esperando o cliente entrar na sua loja, não. E não vai captar cliente novo. E não vai aprender a captar cliente novo, não. Atrair cliente novo. Fica achando que só a fachada da loja vai fazer o cliente entrar. Fica achando que só o indicador vai trazer cliente novo. Fica achando que o cliente é preguiçoso. Cliente não quer fechar na hora. Cliente quer decidir depois. Cliente procrastina. E você tem que estar lá para quê? Para tornar fácil. Como? Seu João, já tem muito problema na vida já, nós precisamos resolver esse problema logo. Quantos anos já tem esse problema na coluna? Quantos anos o senhor não dorme direito? Quantos anos hoje? Esse colchão aqui que eu estou te oferecendo não é um colchão comum, não. Colchão comum o senhor compra na Casa Bahia, na Magazine Luiza. Esse colchão aqui é único, é singular, é exclusivo. Esse colchão aqui vai transformar a sua vida. Esse colchão aqui é o móvel mais importante da sua casa. Esse colchão aqui vai resolver o seu problema de coluna. Mas é mais caro, mas é o melhor. Mas é mais caro, mas tem mais benefício. Mas é mais caro, mas corrige a postura da coluna. Mas é mais caro, mas o senhor não entendeu que é o móvel mais importante da sua casa? E que ele é diferente, que ele é especial. Ele não é colchão comum. O cliente precisa ter essa clareza sua. Ele precisa perceber em você, como um grande especialista na venda de colchão, e ele precisa perceber os benefícios que o colchão, ou a transformação que esse colchão vai fazer na vida dele. O cliente é preguiçoso. Ele nunca vai querer fechar com você na hora. E se você deixar, é igual cápsula do café. É fácil. É igual o iFood. É fácil. O cliente vai embora fácil da loja. O cliente vai embora fácil de você. Sabe por quê? Porque você tem dificuldade, às vezes, você trava, às vezes, em aumentar a percepção de valor. Porque dá trabalho. Dá trabalho. Você quer saber as 5 estratégias de como aumentar a percepção de valor para você vender mais colchões? Anota a primeira estratégia para você aumentar a sua percepção na venda de colchão. Primeira estratégia, bora lá. Vamos lá. Estude a fundo o seu cliente. Primeira estratégia, estude a fundo o seu cliente. Um dos passos mais importantes na venda de colchão e um dos passos mais importantes para você fazer com que o valor percebido do seu colchão aumente, é entender realmente o que o cliente valoriza. Você tem que entender o que o cliente valoriza. O que o seu cliente valoriza? Ele valoriza a saúde dele? Ele valoriza a vida dele? Ele valoriza que se ele não cuidar da coluna dele, ele vai ter problemas sérios? Ele valoriza a família dele? Ele valoriza o casamento dele? Ele valoriza a esposa dele? Ele valoriza o neto? Ele valoriza quem? Você precisa entender quais são os valores que o seu cliente tem. O que realmente o seu cliente valoriza? Para isso você precisa estudar o seu cliente.
Para isso você precisa estudar o seu cliente para você fazer e aumentar o valor percebido do seu colchão. Então, estratégia número 1, estude a fundo o seu cliente. Entenda realmente o que ele valoriza. O que o seu cliente valoriza? Você tem que entender com perguntas de ouro. Com perguntas de ouro você vai entender o que realmente ele valoriza. Você vê na casa dele, se você for na casa fazer uma demonstração, uma televisão de 70 polegadas, uma geladeira da LG, um carro legal, uma casa bem arrumadinha. Você vê que é uma pessoa que tem zelo, é zelosa pela casa, pela vida, e ela quer ter boas coisas. Então entenda o que seu cliente valoriza realmente para você informar. Pera aí, seu João, dona Maria, é o móvel mais importante da sua casa, o colchão. O senhor passa 1/3 da vida dormindo. Ele é mais importante do que sua televisão, do que seu armário, do que sua geladeira. Por quê? Porque o senhor passa 8 horas da sua vida, 26 anos da sua vida em cima do colchão. E se o seu colchão estiver acima de 5 anos, vencido, ou abaulado, ou torto, a sua coluna vai ficar torta. O teu sono vai ser um sono, aquele sono que não tem reparação, que não é um sono profundo. O senhor vai dormir mal. Olha a importância de um colchão. Quais são as reais necessidades do seu cliente? Você precisa estudar a fundo o seu cliente. Como que eu faço isso na prática, Luciano? Perguntas de ouro para descobrir as reais necessidades do seu cliente, para descobrir o que realmente o seu cliente valoriza. O que ele valoriza? Você precisa entender. Ele valoriza que a saúde da coluna dele, a saúde dele, que a dor de cabeça que ele sente é um sinal que o corpo dá de que algo está errado. Ele valoriza o sono dele. De 0 a 10, quanto que o senhor dorme? Que nota que é o seu sono? É 6. O senhor sabia que o sono é uma função biológica? E que o sono, os médicos dizem que é o melhor remédio para o corpo humano? E que 2 noites mal dormidas, o seu sistema imunológico vai para baixo? Não sabia. Pois é, seu João, olha a importância. E tudo isso, um colchão inadequado, ele é o grande vilão do seu sono. Se você tem um colchão novo, com uma espuma nova, com uma tecnologia nova, com essa energia que tem aqui quântica, que vai dar energia para a célula, só vai acordar mais disposto, mais disposta, que tem um infravermelho aqui dentro, se for um colchão tecnológico, que é o meu caso. Ele é o único produto do mundo que enquanto o senhor dorme, ele trata o senhor de dentro para fora. Olha a importância. Precisa entender, estudar a fundo o seu cliente para você aumentar o valor percebido do seu colchão. Luciano, por que é importante eu aumentar a percepção do valor do colchão? Porque senão o seu cliente vai te travar na objeção do tá caro. E você trava no fechamento. E se você souber aumentar a percepção de valor, ou seja, o custo-benefício, os benefícios que ele vai ter é muito maior do que o que ele vai pagar. É muito maior. Colchão é 10 mil reais, seu João. Linha alta, 10 mil reais. É muito caro, mas dura 10 anos. Pega 10 anos, 10 mil reais, são 3.650 dias. Divide por 10 mil. Quanto que dá? Deixa eu fazer uma conta aqui com o meu diretor. Faz uma conta aí, meu diretor. 10 mil reais dividido por 3.650 dias. Quanto que dá? R$ 2,73. R$ 2,73 por dia. É caro para a saúde da sua coluna? É caro para o senhor ter um sono reparador? É caro para o senhor ter um conforto 7 estrelas? É caro para ter uma elegância
no seu quarto, R$ 2,73 por dia, começa a fazer analogia para o valor percebido aumentar. O que vai interferir na decisão de compra do seu cliente? Na decisão é a necessidade. O valor percebido tem a ver com resultado. O valor percebido tem a ver com transformação. O valor percebido tem a ver com benefícios. Ele precisa ver que ele está levando mais benefícios do que ele está pagando. Então, número 1, estude os seus clientes. Estude o que o seu cliente mais valoriza. Quais são as reais necessidades que ele valoriza na vida dele. Estratégia número 2. Anota a estratégia número 2. Foque nos benefícios. Foque no benefício. É uma estratégia simples, destacar os benefícios do seu colchão. Estratégia simples, mas você precisa destacar os benefícios do seu colchão na sua comunicação. Como que eu faço isso, Luciano? O senhor vai acordar melhor, a saúde da sua coluna vai melhorar, o senhor vai acordar mais disposto, a senhora vai acordar mais disposta, o colchão é o móvel mais importante da sua casa, o senhor vai ter um sono reparador. O que é um sono reparador? É um sono que repara todos os danos causados nas células de noites mal dormidas, vai melhorar o seu sistema imunológico. Por quê? Porque o senhor vai dormir com a coluna reta, e a coluna reta, o posicionamento do corpo, os músculos relaxados, o cérebro libera mais melatonina, e melatonina é o hormônio do sono, e se eu tenho relaxamento, eu tenho produção de melatonina, se eu tenho melatonina, eu tenho mais hormônio do sono, eu consigo ter sono reparador, aquele sono profundo, aquele sono que eu estou descansado, que eu estou cheio de energia para o dia seguinte. Estratégia número 2 para você aumentar o valor percebido do colchão para o cliente. Foque nos benefícios. Foque nos benefícios. Que mais, Luciano? Como que eu faço isso mais? Estratégia número 3. Anota aí. Estratégia número 3 para aumentar a percepção de valor do colchão. Anota aí, invista em experiência do cliente. Nós estamos na era da experiência. O cliente precisa entender que o seu colchão é uma experiência nova que ele vai sentir na casa dele. Que ele vai ter uma sensação, que ele vai ter uma experiência maravilhosa. Não são apenas benefícios. Aí você tem que aumentar. Além do benefício, não são só benefícios que o senhor vai ter na sua casa. O senhor vai ter a melhor experiência da sua vida em sono reparador. O senhor vai ter a melhor experiência da sua coluna dormindo em um colchão com uma densidade chamada inteligente. O que é isso? Uma espuma inteligente, que vai deixar a coluna reta, alinhada, hidratada, oxigenada. Vai te dar um sono gostoso. Olha aí, além do benefício, o senhor vai ter uma noite de experiência de um hotel 7 estrelas dentro da sua casa. Um conforto de rei, um conforto de rainha, uma experiência de um hotel 7 estrelas. Olha que a maioria das pessoas, elas gostam de ir para um hotel e o que elas mais valorizam num hotel é a cama do hotel, é o colchão do hotel. Por quê? Os hotéis 5 estrelas, os resorts, eles investiram no colchão para o cliente ter uma noite de sono gostosa. E você não vai investir, seu João, você vai ter uma experiência. Número 3, a estratégia. Invista na experiência do cliente. Começa a falar
que toda essa experiência vai proporcionar um impacto na vida do cliente. Automaticamente, essa experiência que você diz para ele, e ela é verdadeira, e ela tem que ser verdadeira, ela vai aumentar a percepção de valor do colchão. O cliente nunca ouviu isso. Isso impacta no valor percebido pelo cliente. Isso impacta. Então, número 3, invista em experiência do cliente dormindo no seu colchão. Quarta estratégia, preste um atendimento personalizado. Preste um atendimento personalizado. Por quê, Luciano? Porque isso aumenta a percepção de valor do colchão. Como? Como que isso? Porque se eu ofereço um atendimento de alta qualidade, um atendimento único, um atendimento que mostre que você realmente está preocupado em resolver o problema do seu cliente. Isso aumenta o valor percebido do colchão. Imagina você um atendimento personalizado, um atendimento único, um atendimento diferenciado, um atendimento personalizado, um atendimento que mostre que você realmente está preocupado em resolver o problema da coluna dele, em resolver o problema do sono dele, em resolver a troca de um colchão para um colchão 7 estrelas, um colchão que realmente vai transformar a vida dele. Então, preste um atendimento personalizado de forma única, que mostre realmente que você está preocupada em resolver o problema do seu cliente. Isso aumenta o valor percebido na venda de colchão. E se eu não fizer um atendimento personalizado? Você pode travar no fechamento. O cliente pode achar caro. Quinta estratégia, eu falei 5, hein? A quinta, anota aí essa quinta que é uma das melhores. Mostre a autoridade da sua marca. Mostre a autoridade da sua marca. O que faz isso? Quando você mostra a autoridade da sua marca, você aumenta o valor percebido pelo seu cliente. Como, Luciano? Porque como que é mostrar a autoridade da marca? Você precisa provar para o seu cliente que você é referência no ramo de colchão, que você é referência no mercado de colchão, que a sua marca é referência. Você está provando, mostrando, mas você está provando que você é referência. Como que você prova que você é referência no mercado de colchão? Construindo um posicionamento. Construindo um posicionamento de resolvedor de problema. Construindo um posicionamento de especialista em colchões. Em especialista em sono reparador. Não venda colchão, venda a transformação que o seu colchão vai fazer na vida do seu cliente. Venda a transformação. Como que eu faço isso na prática? Como que eu mostro autoridade? E mostrando essa autoridade, Luciano, eu aumento a percepção de valor do meu colchão? Aumenta. Como que eu faço isso na prática? Compartilhando depoimentos de clientes satisfeitos com o seu colchão. Compartilha com o seu cliente um depoimento, mostra para ele um depoimento. Você está mostrando autoridade. Compartilha com ele depoimentos que você, através do seu colchão, vidas foram transformadas. Se você faz isso, se você compartilha depoimentos, áudios, fotos com o seu cliente, você aumenta a percepção de valor
do seu colchão. E isso faz o quê? Isso aumenta suas vendas. Isso faz o cliente não achar caro o seu colchão. Isso faz o cliente comprar o seu colchão, pagar o preço que você está pedindo, porque ele está vendo valor, ele está enxergando benefícios, ele está enxergando muito mais benefícios do que preço. Você entende como é a diferença, pessoal? Você entende? Quanto mais valor o consumidor ver na sua marca de colchão, maior vai ser a sua conversão. Quanto mais valor os consumidores ver na marca do seu colchão, mais vai aumentar a sua conversão. Por quê? Porque você não vai precisar ficar fazendo ações promocionais. Você não vai ficar dependente de descontos. Porque a percepção de valor, a percepção de transformação de vida pelo colchão é tão grande que você não fica dependente de ações promocionais para vender mais colchão. Tem muita loja engessada, enlatada, em marketings ultrapassados que dependem de ações promocionais para vender mais colchão. E quando você aumenta o valor percebido pelo cliente do seu colchão, você tira essa dependência de ações promocionais. Você tira a dependência de preço, você tira a dependência de vender só com desconto. A sua conversão vai aumentar. Quando você aumenta a percepção de valor, sua conversão de vendas de colchão aumenta. Isso é real? Isso é totalmente real. Totalmente real. Luciano, por que eu preciso prestar atenção na percepção do valor na venda de colchão? Se você não prestar atenção que você precisa aumentar a percepção de valor na sua apresentação na venda de colchão, o cliente vai achar o seu colchão caro. Por que ele vai achar caro? Porque ele não viu benefícios suficiente. Ou porque você não estudou o seu cliente, não fez as perguntas de ouro, não entendeu o que esse cliente valoriza na vida dele. Cada cliente, um é diferente do outro. Se ele tiver problema de coluna e você focar que o seu colchão, ele vai alinhar a postura da coluna, que é o único, exclusivo, que vai deixar a coluna dele em um posicionamento, que vai hidratar o disco, que vai melhorar, que vai resolver a dor dele e que não vai deixar progredir o problema, ele não se importa em pagar caro. Agora, se você fala isso para um cliente que não tem problema de coluna, ele vai achar caro. Então você tem que... Lembra que, não sei se foi Freud ou foi algum filósofo que disse o seguinte: não são os fortes nem os inteligentes que vão vencer nessa vida. Serão aqueles que se adaptarem. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que você precisa se adaptar nesse novo mercado na venda de colchão, entendendo quão é importante aumentar a percepção de valor do colchão na sua apresentação. Por quê? Para você aumentar as suas vendas de colchões. Por quê? Porque senão você continua travando na venda. Senão o cliente continua achando caro. Senão o cliente continua falando para você que vai pensar. Quando o cliente fala que vai pensar, quando o cliente fala que está caro, quando o cliente fala que não compra nada na hora, ele não percebeu valor
suficiente na sua apresentação. Ele não percebeu valor suficiente nos benefícios do colchão. Ele não percebeu a transformação que o seu colchão vai fazer na vida dele. É isso. O papo é reto aqui. O mercado de colchão eu conheço. Ninguém viveu o que eu vivi no mercado de colchões. Ninguém teve as travas que eu tive. Por isso que eu tenho um método único, singular, exclusivo. O método faixa preta, que é um conjunto de estratégias, de técnicas, de ações que você pode replicar e ter resultados, como os faixas pretas têm resultado na venda de colchão. Luciano, como que eu uso a percepção de valor para aumentar as vendas de colchão? É fácil. Sabe como que você usa? Comprando peça anatômica de hérnia de disco, comprando um medidor de pressão, medindo a pressão do seu cliente, usando um jaleco, usando um uniforme, mostrando depoimentos, mostrando resultados, fazendo o cliente sentir o toque do tecido, com finese. Lembra da água? Água na taça, água no copo de requeijão. A água mata a sede, mas a água na taça traz mais valor percebido para o cliente do que a água no copo do requeijão. Talvez você está fazendo uma apresentação no copo do requeijão. Você precisa fazer uma apresentação no copo da taça. O copo da taça aumenta a percepção de valor do seu colchão. Ah, Luciano, mas medir pressão ajuda? É diferente. Você sai da multidão, você sai da manada, você sai das marcas que são 70% que faz tudo igual, que um copia o outro. Quando você mede pressão, opa, você é diferente. Quando você mede pressão, você aumenta a percepção de valor. Quando você mostra uma peça anatômica, você mostra a percepção de valor. Você mostra que você é um especialista. É isso. O que é vender colchão no achismo, Luciano? Você falou que muitos vendem... Vender colchão no copo de requeijão é os vendedores de colchão que ainda vendem no achismo. O que é vender colchão no achismo? Sabe quando você pega aquele cliente que ele está dando sinal de compra para você, que ele está sorrindo, você fala, isso aí já está vendido. Chega no final, ele te engana e ele fala, eu vou pensar, gostei demais de você, mas vou pensar. O vendedor do achismo acha que a venda está feita. O vendedor do achismo, ele acha que não precisa de método. O vendedor do achismo, ele acha que não precisa de processo. Ele acha que não precisa de um passo a passo. Ele acha que o cliente vai comprar. Inclusive, você pode travar. A maioria dos que trava na venda de colchão é o vendedor que vende no achismo. Você precisa ter uma estratégia nova, método novo. Inclusive, se você tiver alguma dúvida, alguma trava que te impede na venda de colchão, manda no meu direct, que eu posso colocar na live, que eu posso ajudar vocês, com o meu intuito aqui, o meu propósito, é que você aumente as suas vendas de colchões em 3 vezes mais e pare de travar no fechamento da venda. E informar para você que através de pesquisas nós estamos no melhor momento da venda de colchão. Mas também a gente precisa aumentar a percepção de valor para quê? Para vender um ticket alto. O que é um colchão de ticket alto, Luciano? No meu caso, um colchão de 10 mil reais para cima. Um colchão que te dá mais lucro. Um colchão que dá mais comissão para você. Um colchão que dá mais lucro para a loja. Um colchão que dá mais benefícios para o cliente. Que é mais caro, mas é melhor para o cliente. Que é mais caro, mas é muito mais elegante. Que é mais caro, mas é muito mais confortável. Que é mais caro, mas é o único, exclusivo, que vai alinhar a postura da coluna dele. Tem que ter autoridade para falar isso. Tem que ter coragem para falar isso. Você precisa entender de percepção de valor. Você precisa entender de percepção de valor.
Percepção de valor é o que o cliente percebe de benefícios e de resultado que vai fazer na vida dele. Custo-benefício. Um iPhone é bom ou barato? Uma Mercedes é bom ou barato? Um restaurante é bom ou barato? Não existe nada bom e barato. O que existe é o verdadeiro custo-benefício. Se você entender a percepção de valor, você aumenta as suas vendas de colchões. E você para de travar naquela objeção. Ah, mas é muito caro, hein? Poxa, o preço está muito alto. Ah, vou pensar. Ah, isso começa a cair, porque você já está quebrando objeções ocultas. Você está dando tanta percepção de valor. O cliente está percebendo tanto valor que no final ele fica com... Ele nem pede desconto, porque ele fica com vergonha de pedir desconto. Vai na loja da Apple. Pede desconto na loja da Apple. Você nem pede, você tem vergonha de pedir desconto na loja da Apple. Por quê? Porque o valor percebido da marca é tão grande que se você pedir desconto na Apple, você não terá o desconto e ninguém pede. Pagam o preço e ainda fica na fila de espera quando é lançamento novo. Por quê? Porque a marca, ela mostra tanta autoridade, tanto valor, que ninguém pede desconto. Por quê? Porque elas estão em outro nível de jogo, em outro nível de posicionamento. Qual é o intuito aqui? Quando você muda o posicionamento na venda de colchão, você muda os seus resultados. Quando você muda o teu posicionamento na venda de colchão, você muda o jogo. Você começa a ser percebido como especialista, ser percebido como uma especialista, não como uma vendedora, não como um vendedor, que ninguém quer comprar nada de vendedor. É isso que a gente precisa, gente. É assim que funciona. Então estude mais os seus clientes. Estude mais o que ele valoriza. Estude mais, estude mais, estude mais. Que você vai aumentar suas vendas de colchões, que você vai aumentar o valor percebido do seu colchão para o cliente. Vai soar barato quando você falar o preço. Que vocês tenham uma ótima noite. Um abraço para todos vocês. Que vocês arrebentem ainda esse mês de abril. Que vocês aumentem muito a percepção de valor na sua apresentação. Que quando você disser o preço para o seu cliente, do seu colchão, soe barato. Que o cliente não ache caro. Mas para isso, siga essas 5 estratégias que eu acabei de compartilhar com vocês, para vocês aumentarem as suas vendas de colchões. Até a próxima terça-feira. Fiquem com Deus, um forte abraço, espero que tenha ajudado vocês hoje. Arrebentem essa semana, aumente a percepção de valor, não tenha medo de vender ticket alto. O cliente não se importa em pagar mais caro se ele perceber mais benefícios, se ele perceber transformação de vida na vida dele. Um abraço, tchau, fiquem com Deus.